E aí, galera, tudo bem? Mais uma videoaula aqui para vocês do nono ano, dando continuidade a falar sobre o assunto dos regimes totalitários na Europa no período entre guerras. Esse vídeo, propriamente, eu vou falar sobre o stalinismo. Eu comecei a falar um pouco dele já lá na Revolução Russa, a implantação dele principalmente na área econômica, mas agora eu vou falar sobre o aspecto político do stalinismo e também da cultura do stalinismo, que é algo importante e que comunga com essa ideia do autoritarismo, de um poder autocrático na sociedade. Bom, só para a gente relembrar, Stalin chegou ao poder da União Soviética depois da sucessão de Lenin. Lenin acaba doente, ele tem um AVC e isso o afasta do poder. E mesmo contra a vontade de Lenin, a influência que Stalin tinha dentro do partido fez com que ele vencesse a concorrência de outros candidatos, principalmente de Trotsky ali, já que todos eles tinham ideologias diferentes de como dar procedimento à Revolução Russa. Talvez a de Stalin fosse a mais conservadora partido e junto também ao Exército Vermelho, o Exército Revolucionário. Bom, a partir do momento que Stalin ocupa o poder, ele vai agir da mesma forma, naquele mesmo esqueminha que Mussolini, que Hitler. A questão aqui maior é que ele começa um pouquinho depois de Mussolini, já que ele vai começar realmente essa empreitada de poder dele em 1927. Até então, quem dava as cartas no partido era Lenin. E assim que ele chega ao poder, ele vai começar a perseguir seus opositores políticos, principalmente os opositores políticos dentro do Partido Comunista. Essa perseguição acaba gerando um processo que a gente chama de grande expurgo, em que não somente os concorrentes políticos de Stalin são expulsos ou da União Soviética ou até mesmo enviados para campos de concentração na própria União Soviética, mas também minorias étnicas. E aí a gente coloca os poloneses, ucranianos, os chechenos, que a gente vê até hoje, a questão da Chechênia lá para eles é uma questão de guerra lá. Armênios, todas essas minorias acabaram sofrendo com esse grande expurgo de Stalin. E no que era baseado esse grande expurgo de Stalin, principalmente se referindo então agora às minorias étnicas? Tudo isso girava em torno de um plano nacionalista. Mais uma vez, a questão da nação, de usar a pureza de uma raça, de uma nação contra minorias, é um discurso utilizado. Então, até foi um assunto da nossa live de quarta-feira, as raízes desses regimes totalitários todos, elas já tinham sido lançadas muito antes de um Hitler pensar utilizar isso. Se a gente for pensar que o nacionalismo, o que é o chamado pan-eslavismo já existe lá no século XIX, isso está muito antes do Stalin chegar ao poder. Mas tudo isso ainda continua sendo usado como pano de ação para que uma política de perseguição fosse executada, nesse contexto, na União Soviética. Bom, várias pessoas acabaram sendo presas e enviadas para campos de concentração, principalmente na Sibéria. A Sibéria é uma região no meio da Rússia, fica isolada no extremo frio, então ir para a Sibéria praticamente era ir para o esquecimento. As pessoas simplesmente, os familiares simplesmente não tinham acesso. Estipula-se que cerca de 13 milhões de pessoas foram presas nesses campos de concentração e entre 10 a 20 milhões de pessoas morreram por conta do stalinismo. O stalinismo que passou a utilizar o Exército Vermelho para perseguir essas pessoas, mas também
a gente não pode esquecer sempre das pessoas que se alienaram completamente em favor da causa stalinista. Pessoas que chegavam e denunciavam familiares porque tinham falado mal do regime, ou porque comungavam com ideias de outros concorrentes de Stalin, ou porque simplesmente acreditavam que o capitalismo era melhor, queriam fugir da Rússia. Todas essas pessoas eram denunciadas e eram presas pelo Exército Vermelho. Então, essa alienação das pessoas passou a ser uma característica muito forte na União Soviética, assim como eu já tinha dito na Alemanha. O militarismo dessa sociedade também foi cada vez mais forte. Isso porque Stalin acreditava que o reforço do socialismo dentro da União Soviética era algo que deveria ser bem explorado. Como você controla as pessoas? Através do medo. E aí, a militarização da sua sociedade. Esfregar na cara das pessoas que está o exército ali do lado do governo, o exército revolucionário, e que ele vai fazer de tudo para manter o trabalhador no poder, o que a gente sabe que muitas vezes isso não era respeitado, mas que causava um medo na sociedade e impedia que muita coisa vazasse ali da União Soviética. Quando a gente pensa nas milhões de pessoas que morreram, Stalin está numa lista boa para a gente verificar quem foram os ditadores que mais mataram pessoas ao longo da história. Eu vou até entrar no site aqui para eu conferir certinho com vocês, já mostrar a lista para não falar bobagem. Um minuto. Eu falei um número para vocês durante a live, mas esse site aqui traz uma outra lista que traz com um total de mortos, né, de Stalin nos seus 30 anos de poder, como eu vou mostrar para vocês, chegou a matar ali na casa dos seus 30 milhões de pessoas. Já deve aparecer aí para vocês, rapidinho na imagem. Aí, quer dizer, chegou a matar 40 milhões de pessoas. Ele só perde para Mao Tse Tung, que matou 70 milhões de pessoas, nesse mesmo esquema também, uma ditadura socialista na China, numa revolução que ele tem para chegar lá ao poder. A gente fala que a China fez uma revolução socialista independente da União Soviética, mas os caminhos utilizados por Mao Tse Tung são os mesmos utilizados por Stalin, que chegou a matar quase um pouco acima da metade de Mao Tse Tung. Abaixo dele a gente tem Gengis Khan, 40 milhões, empatado ali com o Estado. E o Hitler com seus 20 milhões ali. E por fim a Imperatriz da China com 12 milhões de pessoas. Então a gente vê que chinês e asiático mata muita gente aí durante a história para se manter no poder. Bom, agora sobre o lado cultural desse stalinismo, desse regime stalinista. A arte vai sofrer também bastante com essa imposição de um governo autocrático na União Soviética. Vai se criar um chamado realismo marxista, em que toda a arte ela deve ser antes passar pelo crivo do Estado, ou seja, é o Estado, é uma autoridade do Estado ali que analisa se aquilo dali pode ser publicado ou não. Então a arte passa a ser uma arte que represente apenas os ideais do Estado. Ela não é uma arte mais de protesto, ela não é uma arte que traz uma roupagem de liberdade, ela só traz ali a política, a vangloriação da nação, só esses aspectos que passam a ser funcionais.
Uma outra coisa que vai ser interessante ver é que essa arte se desvincula totalmente da religião por conta do chamado ateísmo marxista, em que, como Marx acreditava que a igreja ela favorecia a burguesia sobre alguns aspectos, o Estado marxista, o Estado socialista, ele também não dá brecha para a igreja. Então a igreja, aos poucos, ela vai sofrendo suscetíveis ataques, inclusive na questão da arte, que passa não mais a representar a igreja. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Está indo junto para vocês o texto a respeito do stalinismo, que eu vou postar lá para vocês no grupo e vai também estar na plataforma do Classroom. Qualquer dúvida é só vocês me mandarem pelo WhatsApp que eu tento responder o mais rápido possível, beleza? Então, até a nossa live de quarta-feira, ok? Um abraço a todos e fiquem bem.